versículo 16. Aqui temos palavra do Senhor Jesus falando com Nicodemos aquela noite. Nicodemos queria ser salvo, procurou o Senhor aquela noite e o Senhor explicou para ele como ele podia ser salvo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, a humanidade, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê e já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos agora para 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Timóteo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 1 e 2, o apóstolo está ensinando os crentes para orar a favor de todos os homens, até pelos governadores, pelos reis, para que eles também sejam salvos. Então é bom nós compreender que Deus quer que todos se salvem, até os governadores, presidentes, todos. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual, isto é, Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para remir para servir de testemunho a seu tempo. É só isso que nós vamos ler. Esse livro sagrado é precioso. É o único livro, a palavra de Deus, que nos informa que o santo Deus do céu, o Deus vivo e verdadeiro, conforme lemos aqui, porque há um só Deus e um só mediador, o seu Filho. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus. Deus verdadeiro. Deus vivo. Deus criador. Deus que nos criou. O Deus que enviou o seu Filho aqui nesse mundo. Mundo que pecou. Mundo que virou as costas para Deus, o seu Criador. Virou as costas para o seu Criador. Isso nos leva lá para o Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram o seu Criador. Desobedeceram a Deus e já se esconderam. Viraram as costas para Deus. É assim, meu prezado ouvinte, é assim até hoje. A maioria da humanidade hoje vivem sem Deus, com as costas viradas para Deus. Não há interesse no Deus vivo e verdadeiro. Mesmo uma boa parte da humanidade sabendo que um dia tem que tratar com Deus. Nesta vida ou na eternidade. Entrando no caixão, cada pessoa vai tratar com Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ninguém vai escapar. Mas os que hoje são salvos estão livres. Livre do juízo de Deus. Livre. O Senhor Jesus ensinou. Ele disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, nota, a minha palavra, não é a palavra de um mero homem, se chame ele pelo nome que quiser, papa, pastor. Não. O Senhor disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Como é que nós podemos hoje ouvir a palavra de Deus? Através da sua palavra escrita, inspirada, que saiu da boca dele. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Já tem. No presente, no momento em que ele creu em Cristo, como um pecador arrependido. Tem vida eterna. Não entrará em condenação. Palavras que saiu da boca do Salvador, da boca daquele que vai julgar o mundo. Ele garantiu. É uma promessa dele para os que creem em Deus. Não tem mais condenação. Passou da morte para a vida. Meu ouvinte, é questão de uma decisão da parte do pecador, da parte do ouvinte. O apóstolo Paulo escrevendo para crentes, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, o que ele disse? Para os salvos, para os que já receberam Cristo,
receberam aquele que o mundo rejeitou. O mundo religioso da época, sacerdotes, escribas, fariseus, aquela casta religiosa, que diziam que eram filhos de Abraão, diziam que eram crentes em Moisés, disseram: fora daqui com este. Paulo escreveu para pessoas que uma vez receberam Cristo. Ele disse: portanto agora, não é no fim da vida, não é depois desta vida. Portanto agora nenhuma condenação há. Mas nota uma coisa: para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo, para os que confiaram em Cristo, sua fé depositada nele, que não andam mais segundo a carne, não andam mais agradando a si mesmo e a sua natureza pecaminosa. O seu desejo agora é de agradar o seu Salvador. Não tem mais condenação para tal pessoa. Você tem já essa certeza? Você já, como pecador, recebeu Cristo como seu Salvador. O mundo não quer que você faça isso, nem o diabo não quer. Ele quer que você continue trilhando aquele caminho espaçoso que o Senhor disse: o fim dele tem um fim. O fim dele é a perdição, o inferno. Mas lemos hoje aqui como Deus, estou pensando hoje nesses assuntos aqui, como Deus ele está interessado até nas autoridades, nos governadores, nos reis, todos os homens. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É Deus, meu ouvinte, que quer que o pecador, que todos se salve. Deus quer levar o pecador para o céu, para morar com Ele. O Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Paulo falou: a nossa cidade está nos céus. A cidade verdadeira, a cidade celestial, a nova Jerusalém está no céu. Você vai chegar lá, só vai entrar lá pessoa salva. No último livro da Bíblia diz que não vai entrar lá nada que contamine e cometa abominação e mentira, só os salvos. E para isso não precisa fazer um curso bíblico, não precisa de religião, não precisa trocar de religião, não precisa pagar. O que precisa? O que precisa como um pecador? Um pecador decidido de coração, meu filho, de coração, que não fique enganado com esse pobre mundo ímpio pecador, levando os milhares para o inferno diariamente, abandonando o seu pecado e depositando sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador da sua alma. É uma atitude de coração que o pecador faz. Não importa quem ele é, se é novo, se é velho,
é uma atitude de coração. Diz aqui, Deus quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. É Deus quem quer, meu amigo. Ele que quer que você seja salvo. Não é o Papa. Não é a religião. Não é o religioso. Os religiosos desse mundo, o que eles querem, é para nascer, tem que pagar. Logo, é botar umas gotas de água na cabeça, tem que pagar. Não. Eles não fazem de graça isso aí. Descobriram que é o meio, né? Depois, mais tarde, aí no caixão também tem que pagar. Também tem que pagar e continua pagando. Deus não tem salvação para vender, para trocar por dinheiro. Não. O apóstolo Pedro, na sua pregação, deixou bem claro que a salvação do pecador não é na base de prata e nem ouro, mas é pelo precioso sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo, a sua morte sobre a cruz, foi o preço pago. É o que temos aqui. É o que temos aqui. O qual, isso é Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele se deu. Ele entrou, ele pagou a nossa dívida. Por 6 horas na cruz do Calvário, sofrendo, não só das mãos daqueles homens ímpios, cruéis, que não tiveram pena até quando puderam, de açoitá-lo, de feri-lo, mas o próprio Deus, meus ouvintes, o próprio Deus, a justiça de Deus cobrou daquela pessoa que estava ali o nosso pecado, ao ponto que o Senhor disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele sofreu, meu ouvinte, na cruz. Nós não podemos explicar detalhadamente o sofrimento dele. Ele sofreu para livrar o pecador de um sofrimento eterno no inferno, no lago de fogo sem fim. É o preço que ele pagou. Antes da morte de Cristo, como alguém tem dito, rios de sangue foi derramado. Milhares de animais foram oferecidos em sacrifício. Rios de sangue. Tudo por causa do pecado do homem. Mas tudo aquilo era apenas, em comparação com a morte de Cristo, era apenas uma miniatura. Hebreus diz que era apenas uma sombra. Graças a Deus que um dia chegou nesse mundo, não a sombra, a pessoa, a realidade. Sacrifício de animais desde Abel, desde Adão. Era apenas uma amostra do verdadeiro sacrifício, Cristo. Será que serve para você? Ou você pode, olha, por enquanto vamos deixar, por enquanto não dá. Meu ouvinte, se a morte chegar para você, não vai perguntar se você quer se salvar agora ou quando vai se salvar. É para você pensar nesse assunto. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para redimir, para salvar o pecador.
Cristo pagou o preço. Se lembra daquelas últimas palavras dele na cruz? No final daquelas 6 horas de sofrimento, ele disse em voz alta, que ainda pode ser ouvido hoje através da pregação do Evangelho. Ele disse, está consumado. Ele consumou a obra, o único sacrifício que salva o pecador que reconhece o meu pecado fez o Senhor Jesus sofrer para me salvar. Eu o aceito como meu Salvador, o Senhor. Que Deus lhe ajude, meu ouvinte. Nós temos lido hoje em João 3 sobre o amor de Deus. É o que temos pensado hoje. O Senhor Jesus explicando para Nicodemos, depois de explicar que Nicodemos, para entrar no céu, precisava nascer de novo. Nicodemos ouviu uma mensagem que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Ele é um príncipe, ele que estudou, aprendeu de professores sobre a religião que era de Deus. Mas ele nunca tinha ouvido na vida dele que para ele entrar no céu, ele precisava nascer de novo. Pergunta, meu ouvinte, para alguém religioso, seja seita que for, pergunta se ele já nasceu de novo, não sabe, não conhece. Nicodemos não sabia. Como pode ser isso? Como é que eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe, sendo velho? Nicodemos não sabia nada, mas era um príncipe, era um ensinador, um pregador entre os judeus. E assim, meu ouvinte, nós temos pena de muita gente que até diz que são pastor. Já é salvo, meu amigo? Olha, estou lutando, estou trabalhando, estou me esforçando. Não, eu estou lhe perguntando se você é salvo. E se ele tiver coragem de dizer que é salvo, quando foi? Como foi? Até onde foi? Porque Zaqueu se salvou quando desceu daquela figueira, daquela árvore, e aceitou o Senhor Jesus Cristo. O Bartimeu se salvou lá à beira da estrada. Eunuco também. Saulo de Tarso também, lá na estrada. Outros numa reunião como esta, outros em casa, outros na roça, trabalhando. A salvação é uma experiência que acontece. O Senhor falou, chegou mais perto de Nicodemos. Nicodemos não está me entendendo. Pois é, Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Como é que fica o seu caso? É você que decide, que Deus lhe ajude. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.